Entertainment. Salve, salve, agraciados! Graça e paz, queridos! Todos vocês que estão sintonizados com a gente aqui no canal da Igreja Batista Sião, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Graça. Esse é o podcast da Mulher Cristã. Obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos. A noite hoje é de festa, é romântica, porque nós temos um casal de namorados aqui. Eu sou a Flávia. Essa é minha parceira Gisele. Boa noite a todos, que alegria estarmos juntos mais uma vez no podcast, Pod Graça, podcast da Mulher Cristã da Igreja Batista Sião, em Taguatinga. Show de bola! Eu tô muito empolgada hoje, porque nós temos um casal muito lindo aqui, que é a Daiane e o Daniel. Daniel e Daiane, Daiane e Daniel. Meus amigos, meus queridos, que prazer ter vocês. Obrigado, viu? Prazer é todo nosso. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês, participando desse quadro. E você, prazer Daniel? Imenso também, bom demais, um pouco nervoso, é claro, mas natural. Segundo homem participar do Pod Graça, então a gente sente o peso da responsabilidade, mas é um prazer. E cercado de mulheres, né, Daniel? Cercado de mulheres. Olha, você tem que tomar cuidado, porque esse é um podcast muito mais voltado para mulheres, então vai estar todos os olhos voltados para te criticar, hein? Meu Olha Deus. só, Olha mulher, a nada mal. resposta, É brincadeira. É um gentleman. É brincadeira. Nós estamos muito felizes mesmo de vocês terem topado estar aqui com a gente para dividir um pouco da história de vocês. A gente sabe que é muito bonita. E a gente escolheu o tema, então, Eternos Namorados existe? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Tá, pode começar. A preferência das damas. Começa, Dai, começa. Então, eu acredito muito que Eternos Namorados existe. Muito mesmo. Baseando na nossa história, que eu também considero muito bonita. Difícil também, mas, assim, muito abençoada por Deus. Como é que tudo começou? Como é que você conheceu o Daniel? Como é que o Daniel te conheceu? Conta pra gente. Relaxa, fica tranquila, só conta pra gente. Vamos tentar resumir a história, né? Vamos do início. Reza a lenda. Sim. Mandou bem, Daniel, mandou bem. Então, as nossas famílias se conhecem desde quando éramos novinhas, né? Vocês são de onde? De Paracatu. Minas Gerais. Vocês são mineirinhos? Mineirinhos. Oh, que delícia, adoro. E, enfim, nossas mães, nossos pais, muito amigos. Isso tudo foi gerado dentro da igreja, né? E Qual igreja que vocês eram? Batista? Batista em Paracatu. Paracatu. Isso. E assim, lá crescemos juntos, mas chegou uma época em que ele passou no vestibular, teve que ir embora para morar com as irmãs em Belo Horizonte, que são 700 quilômetros, né, de distância. Foi para a capital. De Paracatu, isso. Interior para capital. Era Paracatu, interior, né? Hoje a cidade já está bem mais desenvolvida, mas na época era bem interior. Quantos mesmo. anos isso? Mais de 20 anos. Tempo voa. Já deve ter mudado bastante mesmo Paracatu, né? Nesse período. Tá muito Paracatu, mudado. aquela terra do queijo, Paracatu, E aquela do terra ouro da também. A manteiga. manteiga Paracatu. Exato. Olha, gente, eu fazendo propaganda aqui. Mas, enfim. Ele foi para Belo Horizonte. Isso, ele mudou para Belo Horizonte. E nessa época, meu coraçãozinho Já batia por causa dele? Você já estava de olho nele? Não, assim, começou de uma hora para outra. E, assim, eu vinha orando a Deus. Por alguém. Até então vocês eram amigos? Nem amigos, não. assim, só as famílias, porque a nossa diferença não é tão grande. De idade? Isso. Mas, assim, a primeira vez mesmo que o meu coraçãozinho optou por ele, eu tinha só 11 aninhos de idade. Oh, meu Por Deus. isso que eu disse que reza a lenda. Bebê. Só 11 anos. E foi quando a gente fez um momento no Natal, onde as famílias se reuniram. E ele me deu uma bonequinha. Ele saiu comigo no Amigo Oculto. Me deu uma Mal bonequinha. intencionado, hein, Daniel? Já estava preparando o terreno. Só que aí o que Inconscientemente. acontece? Eu tinha 11
anos de idade. E ele tinha 18. Ah, tá. Vocês têm uma diferença legal, então. 7 anos, né? 7 anos. Ele tinha 18. E, enfim, se você for entendi. olhar naquela época, nada a ver, uma Sim, criança. claro, você deu uma lógico que eu vou dar uma boneca pra ela, né? Só que quando ele me deu aquela boneca, meu coração... Ó, Você já despertou algo em você. eu já era mais assim para essas coisas, desde pequenininha mesmo, assim. Eu tive infância, brinquei muito... Mas eu tinha uma coisa na minha cabeça. Quando eu crescer, o meu crescer era 15 anos. Quando eu fizer 15 anos, eu vou ter o meu namorado. Então, eu estava ali entrando para adolescência ainda ia levar um pouquinho mais, mas enfim, ainda era uma criança. Aquilo passou, desconsiderei, enfim. Foi só fogo de palha, né? E também ninguém ia dar crédito para mim. Então, Mesmo porque ele era já um rapaz e você era uma criança, exatamente, né? Então, nada a ver. Se a gente for olhar, nada a ver. Mas eu me lembro muito bem, como hoje, que o meu coraçãozinho bateu forte ali. marcou você. Eu beijava aquela bonequinha. E eu não pensava aquela bonequinha não saiu da caixa, porque ele me deu uma caixinha. Oh, né? Daniel. Ele não tem nem noção do quanto aquela bonequinha foi importante pra mim. Sim. E ela era perfumada. Então eu abri, cheirava e falei assim, não, eu não vou tirar o perfume dela. Foi ele quem me deu. Aquela paixonitezinha de criança. Anos passaram, quando eu completei 14 anos de idade, porque eu me converti mesmo aos 13, embora eu tenha sido criada dentro da igreja, eu me converti aos 13. E quando eu completei 14 anos, eu falei assim, não, era 13 e meio por aí. Falei, olha, quero mudar de vida completamente, Senhor, e desde já eu quero ter um namoro santo, eu quero ter um namoro assim, especifiquei para Deus várias coisas, e assim fiz. E eu fiquei orando por ele, sem ele saber, 1 ano e meio. Seus pais sabiam? Não, era um segredo seu e de seu Deus. Deus. Sabiam, Eu tinha vergonha de falar, falei, vão me achar muito novinha, vão achar que é coisa na minha cabeça, porque a gente enfrenta essas críticas, tanto é que quando foi revelado, eu enfrentei. Né? Muito novinha, não sabe o que quer. Eu não sei o que quer, mas hoje eu acho que dá para saber que eu sabia, né? Então, assim, enfim, eu orei mesmo, assim. E se o bonitão do Daniel estudando em BH, Daniel nem sabia. Conheceu, já estava namorando outra menina lá? Enquanto eu estava orando, ele desconfiou. Não, na verdade, havia um interesse, eu olhava aquela menina com cabelos ondulados, né, cacheados ali, com brincos grandes, que ela sempre gostou de brincos grandes, né? E aquilo me chamava atenção, só que eu ficava na minha, já tinha tocado o coração. Mas eu fui seguir a vida, né? Só que o coração estava em Paracatu. Meu Deus, gente, que lindo isso. E, enfim, a partir daí a gente foi... um falava daqui, outro dali, olha, tá gostando de você, quando ela estava já com seus 14 anos, né? E eu, não é isso não, ela é muito criança, enfim. Então eu fui passando e sempre eu voltava em Paracatu, porque eu fazia um tratamento lá, né, dentário lá. E mensalmente, ou a cada 2 meses... seus pais continuaram lá também, não? Continuaram lá, nossas famílias então você sempre voltava, ali, exato. né? Então, tinha esse contato, sim, né, periódico, e isso alimentava. Era com muito prazer que eu ia, não só ver meus pais, né, mas... Que lindo, gente! Daiane também. Então, começou daí, né? Já tinha começado, então... Já havia algo, né? Já havia algo no ar. Aí só faltava a gente tomar vergonha na cara e dar um próximo passo. Isso. Daí, tentando resumir a história, eu acho também que, de alguma forma, alguns detalhes são importantes. Sim, por favor. São os detalhes que fazem a diferença, né? Eu comecei a orar, como eu disse. Orei por ele 1 ano e meio. Por que eu falo 1 ano e meio? Porque eu decidi, depois da resposta, Senhor... Da confirmação no seu coração uma de confirmação, isso, de que era ele. Procurá-lo para conversar. Meu Deus. Foi você que foi procurar ele. Para tudo, Gisele. Olha o que é uma mulher forte. Olha como eu era, né, assim, ousado, né? A timidez era muito forte. Era muito tímido. Eu tinha 15 anos. Ou seja, 15 anos, uma menina. Né? Não, muito madura assim, você, muito determinada, sabia o que você queria e você foi atrás daquilo que você queria. Eu sabia porque quando eu orei, o Senhor me mostrou assim, ok, né? Ele vai ser, tô falando aqui nas minhas palavras, lógico, ele será não só o seu namorado, mas o seu esposo.
Então, eu fui assim, só quem tem experiência para poder saber. E eu fui assim, muito convicta quando eu procurei. E aí eu tô precisando desabafar e tal, tô com um problema aí. Você se importa de me ouvir um pouco? Uma estratégia, Foi assim. estratégia. Não, mas e aí, Daniel? Uma menina de 15 anos, uma meninona, Sim. com um cara de 22 anos. Isso. Era muito, para mim, era muito desafiador, porque exatamente por conta da idade, embora no interior você não tenha essa relação, ela acontece de uma forma diferente, né? Você não vê tanto problema assim, só que eu já na faculdade, ela, né, no segundo grau, os pais bastante conservadores, os meus também, mas nem tanto. E, de repente, sabendo que ela estava gostando de mim, só que né, não querendo admitir. E, de repente, sabendo que ela estava usando daquela estratégia para a gente conversar a respeito do assunto. Você sabia, já que ela... ele tinha Não, 22 peraí, Gisele, peraí, me ajuda, me conta, eu vou te espremer aqui. Então, quando ela veio com essa desculpinha, seu coração já falou, essa menina já vai vir com a cantada. Vou ver qual é. Só que eu levava muito a sério, muito a sério. Não, Tanto você é muito sério, né? Você é muito sério. Bem menos agora, hein? Acredite. Acredito. A minha namorada era a Bíblia. Levava muito a sério. Tanto que chamava da minha namorada preta, né? E qualquer decisão que eu tomasse Como nesse é que é? sentido... Você chamava a Bíblia de sua namorada preta? Acabou convencionando assim, porque deram apelido, né? Deram apelido, né? Então, a minha namorada, né? É por isso, causa da capa, namorada, né? isso. E você, então, vive aquela situação, mais velho, a responsabilidade por ser cristão, e de repente, entrar num relacionamento, eu falei assim, meu Deus, eu nunca fiz isso. Não, aí ela veio, né, falou e se abriu, e aí? E você ali, ela falando e você... Né, dava dando corda. E quando ela colocou uma questão, eu perguntei, quem é? Ela, você. Como se ele Fiz não um soubesse, drama, né? Mas assim, obviamente, ouvir é diferente, né, gente? Ouvir, uma coisa é você ouvir os outros dizerem a respeito. A outra é você ouvir da pessoa que está gostando de você, que de fato está gostando. Aquilo tem um outro impacto. E a partir dali, eu sabia que precisava tomar algumas decisões, né? Uma delas era conversar com os pais dela e com os meus. Pesando tudo isso. E ainda por cima, a timidez. Você teve que vencer a timidez para conseguir. Né? E diante dessa conversa, você também já queria mesmo? Você já sabia que era isso mesmo? Você... ela só veio consolidar o que você já estava querendo e você não teve coragem? Foi ela que teve iniciativa? Não, você estava orando por ela já? Eu colocava ali, tinha só o desejo. Mas aplicar a mesma oração foi depois disso. Ok. Né? Até chegar ao pedido, a gente fez jejum e oração, literalmente, para Deus confirmar se era aquilo mesmo. Porque eu falei assim, eu não posso entrar num relacionamento para acabar. Então, peraí, depois que ela conversou com você, que ela se declarou, foi que vocês entraram os dois num propósito? Exatamente, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. Nossa, é bonito intenso, demais, gente. Foi intenso, porque Meu Deus. as imaturidades ainda no processo, Claro. sem ter alguém para orientar, um pastor, né? A gente não tinha... aquela abertura, tanta abertura assim, para estar conversando, né? Interior, aquela coisa toda. E foi um processo assim interessante. A gente fez meio que uma semi-corte, né? Uma semi-corte. Foi. Nós saíamos juntos como amigos, né? Não rolava nada, não acontecia nada, a não ser muita conversa. Isso foi importantíssimo pra gente, não pulando uma etapa aqui que eu quero continuar depois. Porque hoje, quando nós temos qualquer desavença no nosso relacionamento, o que faz parte de todo relacionamento, né? Claro. A gente resolve. E esse período durou muito tempo? Durou quanto tempo essa corte, essa semi-corte? Conta pra gente o próximo passo dessa semi-corte. Eu não me lembro direito, você lembra? Sim, a gente fez um período de mais ou menos 6 meses. Não foi nada planejado, a gente deixou acontecendo. À medida que o Senhor ia falando com a gente na palavra, e até mesmo por sonhos, e obviamente bons conselheiros, a gente ia entendendo como é que deveria proceder. Então eu entendi que, no primeiro momento, eu entendi que não deveria prosseguir com ela, e aí foi Acho que os medos também falaram bastante. Falaram mais alto, a imaturidade, né?
Eu falei com ela, olha, você é muito bonita, é de Deus, mas ele não respondeu para mim que é você. Então, eu meio que rompi, né? Rompi. Através de uma carta, que eu tenho lá em casa guardada até hoje. Ah, Você já podia essa ter carta trazido fora. pra gente. Era pra ele pegar pra mim, mas ela tava num lugar tão difícil. Tão que aí acabou escondido. daí que Mas e aí? Aí ele falou isso pra você e... Eu Meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu mesmo. E assim, só um adendo, você gostava dela. Eu gostava dela. E mesmo assim, como o Senhor não falou com você, gente, oh Deus, oh Senhor, Foi que muito coisa forte, linda, que né? homem de Deus, Jesus, abençoa. Você rompeu com ela. Eu rompi com Por ela. acreditar que essa era a vontade do Senhor. Não era a vontade do Senhor. Exato. Preferia sofrer naquele momento do que Gente! entrar no relacionamento e lá na frente falar assim, não é isso que eu quero e acabar. Né? Então eu preferi sofrer no começo. Mas aí o que acontece? A gente tava, acho que não tava nem no meio da história ainda, né? Exato. Tava no começo. E enfim, realmente pra mim desabou. Uma menina, né, e tudo. Eu nunca fui tão menininha assim, olhando pela idade, porque realmente todo mundo fala que eu tinha uma certa maturidade para a idade. Enfim, Mas despenquei era uma de menina, chorar, né? era uma menina. Claro. Entrei pro quarto, morri de chorar Lógico. e fiquei orando por ele. Falei, poxa, ele terminou. Assim, terminou algo que nem tinha começado direito. A gente estava no propósito. Então, ele encerrou aquele propósito. Só que ele foi precipitado. E eu, com 15 anos, eu tinha certeza disso. Meu porque eu Deus. tinha muita certeza, como tenho até hoje, de que Ele é o homem da sua é vida. o homem da minha vida. E não é aquela coisa, uau, tão romantizado, né? É porque Deus está na nossa história desde o início. Deus havia falado claramente no seu coração. Sim. E já tinha falado pra mim, ele vai ser o seu esposo. Então eu falei, se ele vai ser o meu esposo, a gente vai passar pelo processo de namoro. Se ele ainda não caiu em si, que eu sou a mulher da vida dele, ele vai cair. Mas aí depois ele voltou atrás. Voltou. Não, mas depois Não, mas a conta, gente o que continuou. aconteceu aí nesse período? Nesse período eu realmente fiquei muito incomodado. Falei assim, Senhor, orava muito ao Senhor. Falei assim, olha, tu sabes como eu gosto dela. E foi isso que eu entendi, é isso mesmo. E vindo no processo, eu não havia conversado ainda com bons conselheiros. Aí quando eu fui conversar com os meus pais, eu tomei uma atitude de chamá-los e conversar, né? E disse assim, olha, gosto de fulana, até então eu não entendo a resposta clara do Senhor, e eu preciso, a Bíblia nos ensina, e a gente recebe orientações de que os pais precisam abençoar o relacionamento. Queria saber o que vocês pensam disso, porque dependendo do que vocês pensam, se vocês abençoarem, seremos abençoados. Se vocês não abençoarem, eu encerro por aqui. E a responsabilidade está com vocês. Né? Uau, você jogou a tua responsabilidade dos teus pais. A responsabilidade de abençoar, não a responsabilidade de ter que tomar uma decisão de continuar com ela. Eu precisava de parâmetros, né? Precisava de segurança, sabe? Referenciais. E os pais eram referencial. E quando eles fizeram as considerações deles e me abençoaram, eu tomei coragem, entendendo que era do Senhor, então reatei. É muito bonito isso que você está falando também, pela questão de obediência, de respeito, de honra aos seus pais. Qual pai que cria um filho nos caminhos do Senhor, né? Que não espera isso de um filho. Então é maravilhoso isso, esse testemunho seu. Só por esse testemunho já dava pra gente parar por aqui. Muito, muito bonito isso que você está falando. E assim, pegando o gancho aí dessa etapa, dessa parte, depois que ele conversou com os E pais. você de cá orando, né, Dai? Orando e assim, cheguei... No banho-maria, né, amiga? Ele te deixou no banho-maria. Porque eu já estava orando por ele sem ele saber, claro, há 1 ano e meio. Então, para mim, já era muito tempo. Claro, você... Né? E aí, ele orou 6 meses. Orou menos que eu. Aí, o que acontece? Para mim, já era muito tempo. Aí, Senhor, aquela sofrência, Claro. né? Poxa vida, eu tô esperando esse tempo todo. O senhor falou que é ele, eu não tô entendendo por que E que ele esse recuou. nível de intimidade com o Senhor que você tem. Exatamente, Papai. esse nível. Não tem nada aquelas orações prontas, feitas, decoradas, não. É tudo que Espontâneo, sabe? né? Muito Ela é bem espontâneo, espontânea, muito. bem Ele espontânea. sabe como eu sou. Não, sabe por que eu fico assim? Eu tô babando aqui com vocês. Porque você é uma menina de 11, sei lá, aos 14, 13 anos, você já começou a orar por ele.
e buscar no Senhor resposta. porque E assim, eu desse via- nível com o Senhor, porque adolescente não quer saber de Deus. Eu via muitas amigas, eu tinha relacionamentos, assim, eu entendo que eu fui realmente separada por Deus e Deus derramou da graça e misericórdia dele sobre mim. Porque eu tinha muitas amigas que eram mesmo assim, do mundão, na escola, né? No colégio. E eu convivia com aquele grupo, e eu fazia trabalho com aquele grupo, e aquilo de alguma forma me influenciava. Eu tive acesso à pornografia, né? Não me... Na adolescência. Na adolescência, né? Por quê? Os amigos ali, enfim. E não te prendeu. Outras Isso não fontes, te mas prendeu. não me prendeu. Ah, mexia? Não vou mentir que não mexia. Por quê? A gente está aqui para tratar, gente, isso é um assunto Não, muito é vida sério. real, né? É Também, vida não real, tamo- não não tamo adianta maquiando colocar nada. panos quentes por cima, maquiar a situação. Tive acesso àquilo de alguma forma, Claro, me deixava aguçada. óbvio. E eu na igreja, mas, ou seja, eu não falei à toa aqui no início, eu me converti aos 13 anos de idade, isso eu tenho certeza absoluta. E de repente, quem sabe um dia a gente pode falar sobre isso, mas realmente é uma história bem delicada, né? Eu tenho certeza da minha conversão em Cristo. E quando ele conversou com os pais, e eu estava já desistindo dele. Estava Chegou no seu desistindo limite, dele, não? chegando no meu limite. Você usou exatamente o termo que eu me lembro. Cheguei no meu limite e eu entrei pro quarto chorando muito. Falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, tá tudo confuso para mim agora. Eu entendo que é ele, eu tenho certeza absoluta que é ele e que eu ainda vou casar com ele um dia, mas como? Se ele não quer, eu vou casar sozinha? Não dá. Então, estou entregando ele pro Senhor. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. E isso dentro do meu quarto. E quem acompanhou muito esses momentos meus foi minha mãe, especialmente, e ela ficava muito preocupada, batia na porta porque eu não saía do quarto para nada. Ficava orando, cantando, compondo as músicas. Não, compondo, isso foi mais à frente um pouco. Mas, enfim, orando ali, na mesma hora, quando eu entreguei, Daniel falou assim, tem que entregar. Mas era aquele entregar assim, não, sim, não. Um amigo dele chegou, na mesma hora, com uma carta dele para mim. Eu precisava recomeçar a história, né? Ela pediu, agora eu precisava pedir. E depois de ter terminado, por entender ser o mais certo, e ver que eu havia me equivocado ali, eu acho que foi um período que eu precisava me encontrar, ter a certeza, a convicção de que era ela. Eu precisava tomar de novo a atitude, né? Tomar a atitude, aliás, de procurá-la. Aí eu recomecei a história. Mesmo porque aos 22 anos também a gente não vai te exigir uma maturidade, né? Assim, super, hiper, mega, né? Claro. Eu acho que é tipo assim, você assumindo o seu papel. Isso. Porque o homem, ele tem um papel da iniciativa no relacionamento. É assim que tem que ser, eu acho. Então, eu acho que ali Deus te deu a oportunidade de Exato. você se posicionar como homem. Exatamente. Você tomou a atitude, você foi atrás, você foi buscar a Pra sua esposa. si. Poxa Exatamente. vida, foi tudo de bom. E de lá para cá não procurei de caçá-la, né? Encontrei e não procurei de lutar por ela. Nunca me cansei de lutar por ela. Nossa, Foram vários que lindo, episódios, gente! vários episódios que a gente teve. Fui eu que tomei a iniciativa de conversar com os pais. Quer E dizer, meus- houve uma mudança aí nesses 6 meses aí. Totalmente. Ah, Então as iniciativas começaram com 6 meses já pedi em casamento. Uau! 6 meses de namoro, ela com 16 anos? Quase Exato. 16. Não, Daniel, parabéns. Parabéns, Daniel. Uau! Mas a minha mãe me incentivou muito. Não, mas ele porque... pediu pra mim, né, amor? Você pediu só pra mim. Ah, sim. Claro. Só que quando ele foi fazer o pedido de namoro, ele falou com meu pai, é pra casar, segurando a minha mão, mas é pra casar. Meu pai deu aquela engolida. Tipo, nunca... Meu pai fugiu no dia. Seu Almir super ciumento, super protetor, né? Ele fugiu no dia porque eu liguei pro meu pai e eu falei assim, nunca me esqueço desse dia. Eu falei assim, pai, ele estava no trabalho. Pai, hoje à noite o Daniel virá aqui conversar com Não o tinha senhor. celular, né, amiga? Não tinha celular, gente, não tinha. Eu não tinha, pelo menos, computador. Ele tinha. Então, minhas cartas para ele A são carta, todas todas à mão. manuscritas, a carta que dele você era recebeu. digitada. A carta que... Mas também. ele assinava.
Então tem tudo. A gente tem uma mala cheia de cartas. Eu não jogo fora eu porque é a tenho nossa algumas história. E aí o que acontece? Onde eu parei? Falou pro seu pai fugiu. Isso. Meu pai fugiu assim, inventou um problema lá para resolver que não aparecia de jeito nenhum. E era o dia dele voltar para Belo Horizonte. Porque ele ia para ver a família, obviamente aproveitava, a gente saía para conversar, para ir se conhecendo, né? E nesse dia aconteceu assim, mas ele foi lá em casa disposto a pedir a minha mão em namoro. Perdi o ônibus, mas não perdi o pedido. Hoje em dia é um pouco, entre aspas, diferente para algumas famílias, porque o pessoal chega e fala, olha, eu tô namorando um cara aí, pai, mãe, quero te apresentar. Cada um tem seu jeito, né? Mas, amiga, hoje tem celular, tem e-mail, tem WhatsApp, as coisas mudaram um pouquinho, né? E ele já tinha acesso à família também. Eu acredito que isso facilitou bastante, Facilitou bastante. Mas gente, eu tô zoando, ninguém vai rir da minha piadinha. É só porque a Sérgia... É só porque a Sérgia não tá aqui, que a Sérgia que faz piada no grupo. Poxa vida! Pronto, já não está só. Mano. E é isso, depois meu pai chegou e enfim, correu tudo bem, mas foi a Conseguiu conta fazer do o meu pai pedido, chegar e ele conseguiu fazer o pedido, meu pai liberou, mas é assim, é pra casar, mas não é pra casar agora. Aí ficou no ar. Só que nós tivemos um namoro muito, muito longo. Afinal de contas, e a distância? Comecei muito cedo, né? E vocês conseguiram manter a santidade no namoro, casaram virgens direitinho, mantiveram ali diante do Senhor. Foi assim, debaixo da graça de Deus. Por isso que eu falo, Senhor, o Senhor me separou Daniel. Porque não é fácil, né, gente? Poxa vida, claro. As tentações vieram. Não é à toa que os pais se preocupam. Sim. Poxa, minha filha, ai, tô novinha, deixa pra quando tiver mais velho. Vai. Quando tiver mais velho, vai poder cair em tentação, que tá tudo bem? Não, eu pensava assim, tá tudo bem? Então, não. Mas aí, aos poucos, a gente, o preparo que as nossas famílias deram pra gente, passaram pra gente, os ensinamentos na igreja, nas famílias, fizeram toda a diferença na nossa vida. Sim. E quando as tentações vinham, a gente sentava junto, chorando, orava, ou ia cada um sofrendo para tua casa, porque, né, vem aquele incômodo do Espírito Santo. E assim, hoje, infelizmente... Quanto tempo vocês namoraram depois do pedido? 6 meses, né? Não, como é que foi? Quanto tempo depois do pedido, do namoro, vocês casaram? 5 anos. Não, depois do tempo 5 anos mais 2, 5 anos e meio mais 2 de noivado. Depois dessa sua trajetória de oração e de espera dos 14 até o pedido de namoro, vocês namoraram e esperaram mais 7 anos. 7 anos e meio. Deixa eu só pontuar 14 aí. de agosto de 95. Não, então realmente final da tarde. demorou. Eu vou anotar aqui porque eu me perco nas informações. 7 anos. Isso. E assim, Você lá em Paracatu? E ele você... Em Belo Horizonte. Aí você formou, estudou, trabalhava já? Sim, eu trabalhava. Tá. Já. Trabalhava. Eu trabalhava, mas quando nos casamos, ele não era nenhum concursado, não era nem nada. Eu lembro que vinham alguns comentários assim, tipo assim, poxa, ele não tem nada, né, para te oferecer, e aí, como é que vai ficar a situação? Então, por isso também a gente precisava se estruturar. Ok. Então, sofremos... Que é o certo, né? É o certo. Exato. Sofremos um pouco nesse processo, mas a gente tinha consciência desse processo. Né? Respeitamos a nós mesmos, a Deus primeiramente, nós mesmos e os nossos pais, né? E a gente buscou realmente fazer assim. Só que eu tinha um pai tem até hoje, e tenho seu até homem tá hoje, firme e forte, né? Seu homem tá firme e forte, muito ciumento. Filha única, você? Filha única, menina, sim, de 2 meninos, né? São 2 homens e uma mulher, né? Você é a caçula? Sou do meio. E a mesma sequência. Lá em casa são 5, 4 mulheres e eu só de homem. Eu também sou segundo. Uau, então também sua mãe tinha ciúme de você. Fruto. Sua mãe ciumenta. E as minhas irmãs. E as suas só. irmãs. Então, assim, filha, você pode me interromper aqui e falar, porque eu tô falando enquanto eu tô lembrando, né? Pode das falar. coisas. Filha única, onde eu parei? Filha única, seu pai tinha muito ciumento. Ciumento. Ele não tinha condição financeira de te bancar, vocês foram... Isso.
Aí, mas assim, era muito tranquilinho o nosso namoro. Naquela época era tudo pracinha, a gente ia pra pracinha, era sempre namorando na pracinha. Hoje em dia, se você for pra pracinha, você já é assaltado, né? Então, assim, mudou muita coisa, era pracinha e tal. Ele me respeitava tanto, quando ele ia me dar um beijo, se passasse um casal de velhinho, alguém, ele... tal, está certo, vamos lá e tal. Enfim, o meu pai muito ciumento, quando completou 7 anos e meio, que eu já estava noiva há 2 anos... teve uma situação que eu me chateei muito com meu pai. Eu acho que isso aí pode ajudar até os jovens, né? Pelo que eu vou falar aqui agora. E que eu carreguei para depois do casamento. Fui muito, muito magoado com meu pai e eu levei muito a sério o que ele fez comigo. Eu vou contar por alto, porque sempre que eu tinha oportunidade de viajar para ver o meu noivo, eu viajava. Claro. Eu ia com a família dele, com os pais dele. Dessa vez meu pai não tinha deixado. Eu falei, poxa, eu já tô noiva, né? Eu tinha 23 anos já. Eu estou noiva, meu pai não quer deixar, né? Eu nem para usar um pouquinho da minha emancipação, né? Mas enfim, meu pai não era só ciumento, né? Qualquer coisa ele ameaçava também. Então aquilo me causava medo. É uma coisa que eu bato muito na tecla hoje, que eu aprendi e passo para as mães de hoje. Não ensine o seu filho a ter medo de você. Respeito. Não significa que eu tenho medo. Meu pai, eu tinha as duas coisas. Eu tinha o respeito, mas eu tinha o medo. E o medo não é uma coisa boa. Mas é outro tempo, né? Os nossos pais, tempo. Eles... meu pai mudou. Todo mundo que você conversar dessa geração... vai ter esse sentimento em relação ao pai, pelo menos a maioria, porque os pais eram mais rígidos, né? E assim, eu era a filha única, né? Com as meninas. Sim, claro. Aí, enfim... Tá perdoado o seu Almir, né? Seu Almir, não, eu já conversei com ele. Tá perdoado, pronto. Eu já conversei com ele. Um beijinho pra ele. Beijinho, fica com dó, não, gente, já conversei com ele. Seu Almir, eu entendo o senhor, tá? Fique tranquilo. Eu já conversei com ele sobre isso, anos depois, realmente. E até hoje ele brinca, eu tenho mesmo, eu pego cuidado mesmo, zelo mesmo. E a gente leva na boa. Claro. Mas o que eu quis dizer aqui? Pegar nessa tecla, Sim. né? Tocar nessa tecla. Porque era algo que mexia muito comigo. Eu também tinha muito medo do meu pai. Falei, meu pai vai fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Né? Então, eu não vou. E principalmente de Deus. Só que eu queria que o meu pai, eu tô tocando ele porque ele era mais ciumento que minha mãe. O meu pai, ele enxergasse que, antes de tudo, eu era serva do Senhor. Eu tinha iniciado o namoro como dificilmente hoje se inicia. Né? Não estou me gabando, mas se você olhar para a realidade de hoje, é muito difícil encontrar namoros assim. Até naquela época até já era difícil, Exato, né? Na própria época já era difícil, imagina hoje. Hoje é ultrapassado até para os meus amigos, porque tem amigos que não tem paciência para ouvir esse tipo de história. Por quê? Porque com eles já foi diferente, porque já tinham, pulado a cerca. Então, para eles, a história não é interessante. Eu falo muito, comeu o mel antes da lua, né? Antes da lua. E assim, eu não sento pedra por isso, mas claro. Eu falo assim, aprenda a valorizar o que está por trás. Não é a história da Daiane e do Daniel, é muito mais que isso. É o que Deus fez, como começou. Sim. E como o diabo tentou destruir antes de eu me casar. Né? Com os pretendentes, a coisa foi... Você sabe dos pretendentes, Daniel? Você sabia que você corria risco? E como? Mas eu tinha tranquilidade. É claro que a gente ficava com o coração preocupado, tenso, mas era ali, batia um pouco em segurança, mas eu ia orar. Senhor, é do Senhor para mim, então limpa o caminho. E eu sempre não me rebaixava. Eu sempre estava ali presente, falei assim, olha, a convicção, depois que tu me deu a convicção, não parei de ter essa convicção até o casamento, de lá para cá, obviamente, né, lutando muito por ela. Então, a coisa inverteu, né, porque antes ela ia atrás, eu passei atrás. Sim. E teve um momento muito forte em que chegaram a cercá-la e oferecer a ela mundos e fundos, né? E no momento que emocionalmente ela estava abalada, eu tive que chegar mesmo, intervir e falar assim, ei, lembra da nossa história, lembra do que Deus falou conosco,
né? Eu não abro mão de você. Quase que eu brinco assim, quase que eu não chego na terra prometida. Porque na portinha eu falei assim. Porque aconteceram algumas coisas que já são bem pessoais, nossas. E eu falei assim, será? Mas era o inimigo querendo confundir, né? E tem a ver com muitos detalhes. Enfim, vou falar, não posso falar, né? Mas, assim, foi uma prova do Senhor. E Ele faz isso na nossa vida, né, gente? A gente passa ali, chega um momento na história de cada um, quando você chega no meio, você fala, será que eu vou? Será que eu continuo? Tá demorando, né? O que Deus nos ensinou muito foi sobre o tempo de Deus. Esperar, né? Esperar. Exato. Esperar. E por isso que o meu Não é versículo fácil. preferido é o Eclesiastes 3:1, né? Tudo tem um tempo determinado, tem um propósito. Deus tem um propósito, um tempo determinado para todas as coisas. Então, assim, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Sempre que algo leva tempo, demora na minha vida, eu lembro, o que me consola muito é a nossa história, que deu certo e era uma promessa do Senhor, desde o início. E esse versículo faz parte do CD dela. Marcou tanto, porque não foi só no namoro, noivado e casamento que a gente esperou. O próprio CD que ela começou a gerar desde os 16 anos também levou um tempo até ser concretizado. E esse versículo fez parte. Ai, né? que lindo, gente. Foi o seu primeiro CD? Foi. Você já vinha compondo antes? Vinha compondo, as musiquinhas estavam guardadinhas, até que lindo, chegou o Dai, momento, que né? lindo. E eu tive a oportunidade de gravar essa canção. Eu tenho música, gente. Você quer que eu cante um pedacinho pra gente dessa Porque quando música? passa de 3 gols, pode pedir música no Fantástico, né? Pode. Passou Bastou quantos fazer anos? Até o casamento foram 7 anos? e meio. 7 anos e meio. 7 Hoje anos vocês e têm meio. quantos anos de casado? Completando esse 19. ano. Esse ano, no final do ano, completaremos 20. 20 anos de casado. Não, depende. Se for setembro, casamos 2 vezes. Casamos 2 No vezes. civil e depois no religioso, né? Teve que separar, teve que ter uma distância. Casou no civil, eu voltei para Belo Horizonte por causa da data de cartório. A gente queria fazer junto, Daniel, não mas veio. foi sofrido até o último minuto. Vocês tiveram que esperar até o último. Vocês valeu casaram a primeiro pena. no cartório e depois de meses foram casar no 3 religioso. meses depois. E o meu sogro lá presente. Ó, você sabe que só depois do religioso que vale, né? Eu ri, Por isso olhei que para eu ele não rir. me importo, Olhei para ele só e ri. Eu falei assim, tá valendo desde já, porque Já é foi o minha, já juiz tá de no paz papel cristão passado. que fez o casamento, tá valendo. Mas, Ele não liberou a obviamente, noiva. Respeitaram tudo quem esperou até direitinho. ali, esperou mais um pouquinho. Ai, né? gente, que coisa Nós linda. conversamos, a gente falou, se a gente quiser dormir juntinho, né? A gente vai na boa, mas a gente esperou até aqui, vamos esperar mais uns 3 meses. Tchau, Daniel. Meu Deus, 3 Eu fiquei meses. casada em Brasília e ele voltou para Belo Horizonte. Ele só veio para casar. Aí você foi já tava embora. aqui morando aqui em Eu Brasília. já estava morando em Brasília, já tinha saído de Paracatu, tinha 9 meses que estava morando em Brasília. E aí, depois ele veio para casar no religioso. Foi aquela coisa mais linda, gente. Foi maravilhoso esperar. Né? Foi sofrido, sim. Não é fácil. Foi muito longo. Eu não aconselho. Eu falo isso porque alguns jovens já me perguntaram. Por isso que eu estou aproveitando a oportunidade para falar. Não aconselho namoros longos. Não aconselho. Porque Deus tem um propósito para cada um ali. Ele foi misericordioso conosco. E nós conseguimos passar, né, esses anos todos bem. Mas, assim, aconselho sim que chegue ao casamento estruturadinho, né, com um mínimo de estrutura ali para casar, tudo certinho, estudo, isso é muito importante. A gente era muito focado nos estudos. Foi algo que eu prometi para o meu pai quando eu procurei por telefone. Pai, hoje à noite ele vem conversar com o senhor. Eu lembro que meu pai falou assim, ele não vai querer nada com você, não. Por quê? Porque ele me achava muito nova. Ele falou, o que o Daniel quer com a minha filha? Não, tipo assim, para o meu pai aquilo era novidade, né? Eu falei assim, não, pai, ele vai vir conversar com o senhor, é sério. Então, assim, aí meu pai foi, embora ele tenha dado uma sumida à noite, ele apareceu, recebeu o Daniel super bem. E uma das coisas que eu prometi para ele foi sempre ir bem nos estudos, né? Então, assim, era só notas boas mesmo, eu me esforçava ao máximo. Se eu tinha alguma dificuldade, obviamente ele entendia. Não, tudo bem, gente, faz parte, né? Não precisa ser perfeito em tudo. Mas ele foi, nesse ponto aí, ele foi muito bom
conosco, sabe? Assim, nos acompanhou direitinho. A gente tinha conselhos sempre dos nossos pais, tanto da minha parte quanto dos pais dele. Enfrentamos ciúmes, né? Normal das famílias até, um ou outro, era irmão, irmã. Mas depois tudo foi chegando no eixo, né? Hoje, nossa... A gente se dá super bem com a família um com o outro. Isso é fundamental. Porque quando você casa, você está casando com famílias, cultura, enfim, com uma infinidade de coisas que às vezes você nem imagina. E assim que a gente casou, eu já raptei para Belo Horizonte, né? PH, mineiro tem que estar em Minas. E fomos, moramos longe, na mesma cidade da minha mãe, das minhas irmãs, mas longe o suficiente para que a gente pudesse ter uma saúde no casamento. Construir, né, a história de vocês juntos dali para frente, né? Exatamente. Isso. E isso ajudou bastante. Foi a comunicação no bem namoro, a identidade fortalecida no casamento, a cumplicidade, a determinação. Se o versículo dela era Eclesiastes 3:1, o meu é Josué 1:9, que trago muito comigo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Passamos por vários momentos difíceis, e esse versículo foi literalmente resposta de oração. É o que eu trago comigo. E ajudou a ter cumplicidade, entrega, não uma... muitas vezes a gente fala assim, a gente precisa sacrificar um pelo outro. Às vezes parece tão pesada essa palavra, né? Quando se fala de entrega, é uma coisa mais leve, mais voluntária, traz a leveza que a palavra por si só traz, né, consigo. Então a gente aprendeu a fazer essa entrega um pelo outro, aí a coisa não fica tão pesada mais. Então é muito bom. A gente fala de renúncia, quando você pensa, porque não há abuso, quando não há abuso, fica muito mais fácil o relacionamento. Tem problemas? Claro que tem. Mas aí quando tem um problema, você volta nos marcos que você deixou. E nós aprendemos a resolver do nosso jeitinho. E o que acontece? Nossas famílias sempre foram muito presentes, né? Tivemos assim, igual eu falei, crescemos na mesma igreja. Mas essa questão a gente conversa muito. Quando que a gente teve a oportunidade de morar em Belo Horizonte, tinha só a família dele lá, que eu deixei a minha para trás, né? Quando fui morar com ele, construí uma nova vida, eu morei lá 6 anos. E nisso, a gente morava na cidade metropolitana de Belo Horizonte. E era muito gostoso. O dia que chegava, sogra, eu tô indo para aí, com os meus cunhados e tudo. Quantas vezes eu ia. E assim, a gente não tinha carro ainda, tinha coisas para conquistar, né? E também é muito legal isso, conquistar juntos, né? Conquistar juntos, isso. Porque às vezes você deixa também de construir viver, juntos. Exato. Isso que eu queria chegar. Os planos que Deus tem para você, porque você espera ter tudo do mundo melhor para depois fazer. Tem coisas que dá, tem coisas que você vai construindo junto. Sim. E foi gostoso construir junto, sabe? Foi gostoso adquirir o carro zero juntos. O primeiro carro. O primeiro carro. Então, assim, eu ia, e aquilo era gostoso. Hoje eu tô com saudade, vamos lá, ir com a Samara no colo, né? Enfim, a Samara veio quanto tempo de casado? 3 anos. 3 anos depois. Planejadinha. 3 anos depois, isso. Foi um tempo Vocês bom. são muito planejadores, né? Assim, para as coisas essenciais. Porque senão a vida fica muito chata, né? A gente gosta de muito... Eu, pelo menos, gosto. Vamos sair? Vamos. Para hoje? Não sei, vamos sair. Legal. Então, senão fica muito chata a vida. Tá bom. E a gente gosta de uma coisa bem leve. Agora, mas para aquelas coisas que são essenciais, aí a gente planeja. Que é filho, casamento, profissão. Exatamente. Daí, isso foi muito importante para a gente ajudar, para a gente aprender a resolver os problemas que apareciam para a gente. A gente lembrava dos conselhos que nós tínhamos em casa, de tudo que a gente viveu, que foi ensinado para a gente, mas ao mesmo tempo a gente falou, agora é hora da gente resolver. Olha, nós que somos oficialmente donos dos nossos problemas, não vai ser papai nem mamãe que vão resolver. Aí nós vimos ali, a gente dá aquela engolida por causa da responsabilidade, você se vê de frente da responsabilidade, mas ao mesmo tempo é libertador, é gostoso, vamos, né? Quebra a cara também, mas aprende, né? Então, assim, foi muito gostoso construir muitas coisas juntos, e as nossas famílias também sempre nos respeitaram, né? Então, eles estão no cantinho deles, é gostoso, ia todo mundo, como até hoje, a gente sente saudade, a gente até reclama, vem mais, porque a gente é muito família.
A gente gosta muito disso, né? E houve alguma interferência dos familiares assim que vocês se casaram no civil até o religioso? Nenhuma. Assim, houve aquela, a gente vai ficar de olho para ver se vai atrás, se Não, vai. Já tinha, né? Você já estava casado, porque né? a gente casou, mas ele foi embora. Eu fui para Belo Horizonte. Ele aí só voltou para casar de novo, para casar Você, no nesse meio religioso. tempo, não foi lá visitar ele? Você ficou esperando ele aqui? Não, fiquei esperando, foi bem difícil. Correria Acredito. pro casamento, né? E você já Religioso. tinha montado casa, tudo? Já estava tudo montadinho aqui. Ele me ligava. Lá em Belo Horizonte, né? Lá em Belo Horizonte. Ele me ligava perguntando como eu queria as coisas, porque eu não estava lá. A única coisa que eu escolhi na época foi o nosso jogo de quarto. E o restante falou: olha, é assim, assim. Não tinha essa facilidade que tem hoje, claro, né? Por sim. WhatsApp ali, em tempo real você manda as coisas. Então, assim, mas ele me ligava e assim, para mim estava tudo ótimo. Eu queria casar com o amor da minha vida. Eu falei assim, olha, mas eu gosto assim. Falar para ele, então tá. Ele saiu, Daniel tá se comprou derretendo tudo. aqui, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí de casa, mas... É bom, quando você tem boas lembranças, é sempre bom. Gente, valeu a pena esperar 7 anos? Ou vocês acham que foi assim, não, foi um tempo desnecessário, foi importante? Como é que vocês veem essa espera de 7 anos? Valeu a pena, porque são 7 anos comparado a 20 já de casado, né? Uau! Anotou? Muito a pena. Às vezes, a gente, nessa correria de querer antecipar as A coisas... gente às vezes erra também. Exatamente. Erra mais, né? Erra mais. Quer dizer, todo mundo está sujeito, mas quando você se prepara para enfrentar aquilo, a chance de errar é menor. E, puxa, já são 20 anos e parece que foram 20 dias. A chama do amor de vocês ainda está acesa? Mês dos namorados, como é que tá? Vocês são eternos namorados ainda? Somos. Falou assim, O amor sem- está no ar. Com todas as letras, viu? Com todas as Que Eterno. delícia. E não é eterno quanto dure, não, gente. Isso é coisa do mundo, viu? Joga fora. É eterno de verdade. E quando a gente cultiva, tendo Deus no relacionamento, respeito mútuo, você vai É o longe. cordão de 3 dobras? possível. Cordão de 3 dobras. Para quem não acredita no amor, ou se decepcionou no amor, acredite que é possível. É possível desde que você busque na fonte certa, que é debaixo do direcionamento de Deus. Né? Foi assim que foi feito desde o início. Então, quando é feito assim, tem tudo para dar certo. Agora, quando você mesmo resolve fazer do seu jeito, sem consultar a Deus, sem pedir a bênção, Ele, né, sem a bênção dos Exatamente. pais, né? Que foram instituídos por Deus, né, para cuidar da gente, para nos orientar. Então, assim, aí tem tudo para dar errado, né? Aí eu falo, tem mesmo, e aí Deus é quem sabe do seu futuro. Mas acredite, eu acredito muito no amor, acredito no namoro. Até hoje a gente busca estar sempre não caindo na rotina. A gente busca dar as nossas saidinhas, Isso. né? Os meus pais ajudam demais, né? Hoje a nossa filha já tá moça, então assim, ela já fica até só se a gente precisa dar uma saída, né? Então chama alguma amiga para ficar com ela, alguma coisa assim, a prima, enfim. Mas, vamos dar uma saidinha? Tá precisando, pra gente não cair na rotina, na monotonia. Porque senão cai mesmo, desgasta, as coisas do dia a dia desgastam, o trabalho, a rotina, né? A gente acaba que perde a paciência mesmo. Poxa, estamos precisando sair, dar uma respirada. Dar uma vamos refrigerada. embora. Tá. Vamos dar uma refrigerada, vamos cuidar da família, vamos cuidar do nosso momento. A gente tá com os planos aí também agora só para nós dois sair de lua de mel. Ai, que delícia. Delícia. Fica a dica, né, para os casais que estão nos assistindo, que já são casados, né? Isso. E não assim, deixar o relacionamento morrer, né? Também, porque a de gente tem que jeito alimentar também essa paixão, né? Isso. A gente também tem essa parcela de Tem. participação, né, Daniel? E olha só, e é interessante que você vê no seu relacionamento, até as coisas que acontecem, que não acontecem do jeito que você queria, que sirvam como um estímulo para continuar. A nossa lua de mel, a gente dá muito valor a isso, porque na nossa lua de mel foi muito marcante. O hotel alagou na noite de núpcias, na hora do jantar, né? E a gente teve... computadores flutuarem. Gente, que loucura. E a gente se recolhia para o quarto e comer girafas, né? O jantar dos girafas ali. E aquilo virou uma festa, foi muito gostoso e marcou. Então a gente gosta muito de comer dos girafas. Porque tava tudo bem, né? Depois de tudo que vocês passaram, o que é Pagamento. Sim, tá tudo certo, né? E assim, é importante, né, assim, pelo convívio que a gente tem, essa companhia, tá sempre um esperando pelo outro, né? Sim.
entende? Caminhando Sempre junto. cultivando, ligando, né? Tendo aquele carinho de onde você tá, por que você tá demorando, você vai vir, ó, te amo, né? A gente tem esse hábito, Beijar né? quando chega em casa. Beijar antes de sair. Exato. É ter um bom exemplo para os nossos filhos mesmo, né? A Exatamente. gente está mantendo esse contato físico. Que é o que a gente né? vai passar, exatamente. Às vezes o outro tá ali sentado, vendo televisão, você chega pertinho, dá um beijinho, né? Dá um abraço. É importante a gente cultivar Ô, isso. povo romântico, gente. Vocês têm 20 anos de casado já? Vai fazer. Vamos fazer 20. Eu vou Mas são perguntar. 26 de Vou relacionamento. perguntar. Se eles não quiserem responder, não responde. Tá. Rola beijo na boca ainda? Ou... Você também, amiga? 24 anos esse ano. Mês que vem. Esqueci Mês que eu de tava- julho. Desculpa, gente. Completo 24 anos de casado e rola beijão sim. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu vi uma pesquisa falando que a primeira coisa que esfria no relacionamento, assim, é um termômetro. Você vai ver que não tá legal, Sim. é quando você já não se beija mais. Olha que Sim, interessante. E é verdade. Então, por isso que eu tô cutucando É verdade. vocês. Que É lindo. lógico que não é aquela mesma coisa de antes, quando cai dentro disso aí que você está falando, Sim, esfria. sim. Tem um momento no casamento que isso acontece, já aconteceu conosco, Sim. mas é algo que a gente busca, tipo assim, opa, tá começando a afastar por causa das atividades do dia a dia, opa, vem cá, cadê meu beijo? São 19 anos, gente, não tem um dia que pela manhã o meu esposo não acorda e eu não acordo sem falar eu te amo. Ai, que E lindo. não é um eu te De amo verdade, né? superficial, porque De a verdade. gente acostumou. Ai, te amo, tá? Te amo. Só pra não ficar sem falar, não. Te amo. Ai, Olhando gente, que no coisa olho, linda. então, Gisele, tá se derretendo aí, Vai amiga. fazer o quê? E a gente aqui sem os nossos namorados, Meu né? Com o namorado cara tá em casa. trabalhando, né? Tá trabalhando. Meu namorado. Gente, mas isso também é bíblico, né? A gente está vendo aqui cumprimento da palavra. Já estamos caminhando pro fim. Eu estou muito faladeira hoje, porque eu fiquei empolgada com a história de vocês. Mas assim, é bíblico, né? Deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Então, vocês são uma só carne, né? Então, ama, sofre, se alegra juntos. É muito bonito isso, muito forte. É cumprimento da palavra. É Claro. cumprimento da palavra. Se ainda tiver tempo, eu Sim. queria fazer um comentário. Isso é tão sério, bíblico, né? Que quando você entende que a união entre homem e mulher abre caminho a partir dos princípios da palavra, né? Que isso abre caminho para a chegada de Cristo na vida de outros casais, de outras pessoas, isso não tem preço. Porque o casamento precisa refletir Deus, precisa refletir Cristo. E como é que vai refletir? No bom relacionamento entre marido e mulher, no respeito mútuo, no entendimento correto da submissão, o que é submissão, no entendimento correto das suas funções, no entendimento correto da criação dos filhos. Isso pavimenta a estrada que faz Cristo chegar na vida de outras famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Precisamos entender essa realidade. Precisamos entender essa verdade. Por isso é fundamental. Não é buscar a sua felicidade. Você precisa chegar resolvido no relacionamento. Ah, mas como é que a menina de 15 anos chega resolvida? A gente precisa ter essa atitude de buscar em Deus essa solução para a nossa vida. E não depender de mais ninguém. Aí, dessa forma, você chega assim, já com a ideia correta para o casamento. E você vai se completando, amadurecendo e exercendo essa felicidade que o Senhor te dá, porque o referencial é o Senhor, né? Quando o referencial é só o outro, as coisas que estão à sua volta, dá na água. Por isso você tem muita decepção. Quando o referencial é o Senhor, é um referencial eterno. Então, se queremos ter relações duradouras, eternas, o nosso alvo precisa ser aquele que é eterno. Por isso que a gente acredita que sim, existe um amor eterno, um relacionamento que dure para sempre. E é importante lembrar o seguinte, a manutenção do casamento não está na responsabilidade só do homem ou só da mulher. Não é só o Daniel que tem que tomar conta da manutenção, do vem cá, cadê meu beijo? Um prestando atenção no outro naquele momento. Exato. Ali e dar um abraço e dormir de conchinha. Não é só eu que tenho que ir lá buscar a conchinha. Exatamente. Sabe? Tem que ser uma coisa mútua. Mas tem que haver a reciprocidade. Exato. Né? Porque senão cai na rotina. E pra eu vou gente me acostumar entender com melhor. isso, então eu sempre vou aguardar que o Fábio venha fazer manutenção e eu tô sempre ali descansando. Verdade, né? perfeito. E não pode ser dessa forma, né? A gente investe muito em leituras também.
leituras assim sobre relacionamento a dois, né? Poxa, boas leituras para a gente estar sempre também se atualizando, pegando a informação nova. Tem gente que acha que é besteira. Quantas vezes eu já participei de retiros, né, para casais e as pessoas, porque você não precisa, né? Não precisa, você precisa. Se você não cuidar, é igual uma plantinha. Se você não cuidar, morre. E vocês, como casal, referência, e muito mais agora que a gente está conhecendo mais de vocês, vocês estão dispostos a cuidar de outros casais? Assim, algum casal que está assistindo a gente hoje, pode procurar vocês? Pode procurar. Para pedir ajuda, conselho, oração, literatura. Será um prazer. É um prazer e a gente já faz isso, porque naturalmente o Senhor envia. E sempre, e olha, não precisa ser o casal problemático. Todos nós passamos por problemas. Claro. Às vezes, se a gente precisa pegar conselho com alguém, a gente vai e conversa. Não tem dessa. Todos nós somos seres humanos, sujeitos a falhas. A questão, que a Gisele falou, de manutenção. Então, estamos abertos sim a trocar experiências, conselhos e ajudar quem precisar aí dentro do que Deus enviar pra gente. Caminhar junto, né? Caminhar junto. Isso é a bênção na nossa vida, porque realmente acontece, as pessoas nos procuram naturalmente. E porque vocês transparecem isso, né? Vocês são muito transparentes também. A gente até fala assim, gente, é presente do Senhor, porque a gente não conversa muito sobre isso. Muito menos com essas pessoas que nos procuraram. Gente, eu tinha 1 milhão de perguntas para fazer para vocês. Ai, que droga, porque já tem 1 hora de vídeo. Meu Deus, realmente passou eu tenho rápido. muita coisa para perguntar para vocês. Sério, meu coração tá aqui cheio de questões. Eu quero só perguntar algo que eu até anotei para não esquecer de várias coisas que vocês falaram. Por exemplo, casou, rompeu o cordão. Vocês foram morar lá em BH, mais longe da sua família, e felizes por estarem tomando decisões autônomas, Vocês têm uma filha só. Isso. Samara tá com quantos anos? Caminhando para os 17, bem perto. Samara tá namorando. Vocês estão preparados? De passagem, um príncipe lindo, maravilhoso, muito bem Preparado criado, né? Um cavalheiro, um doce de menino, um príncipe encantado. Eu tenho que concordar. Por Deus, né? Encantado por Deus. Ele pediu para você autorização? Como é que foi? Sim, foi muito emocionante, foi muito bom, porque é como se estivéssemos revivendo a nossa história. Vamos trazer esse casal para contar a história Não, deles. mas aí eu não posso estar aqui, né? Aí eu não posso estar aqui. Nossa, eu já fico empolgada. Vocês estão prontos para romper o cordão com a Samara? Eu vou perguntar para você, tá? Espera aí, que a sua já vem. O Daniel sempre ora pelo Olha a pergunta que eu tô te fazendo, ela é forte. Você tá preparada para esse momento? Eu estou me preparando. Amém. Preparada eu não tô, não. Ainda não? Você tá igual o seu Almir. Eu estou me preparando. Agora não. Eu estou me preparando. Tipo assim. Hoje eu entendo melhor o meu pai, né? Em eu quero alguns te ouvir, pontos, mas eu entendo melhor em alguns pontos. Eu sei, poxa, a única, eu acho que esse é a única. Sim. A Samara até fala, eu não queria ser a única, podia ter mais, que eles iam preocupar menos comigo. Enfim, mas é assim, a gente é muito tranquilo com a educação que a gente dá para ela. Claro. Né? E ela é bem... Ela é muito madura também. Ela tem a cabeça muito boa. Dela tem a cabeça também, muito né? boa. Que é cria de vocês queriam o quê? É uma menina, a gente olha, é uma menina, mas tem uma cabeça muito boa, assim. A gente é suspeito para falar, né? Você está se preparando para romper o cordão. Eu estou me preparando, a gente conversa muito e ela é assim. Quando ela tem que procurar conversar coisas sérias, ela já vai até no pai primeiro. Não der os dois juntos uma vez. Já aconteceu coisas sérias assim, dela procurar o pai primeiro, eu chegar. Eu fiquei para trás. Já fui conversando com ele, porque ela não corre, ela encara, olho no olho, olha, é assim, assim. Ainda que ela tenha que ser chamada na. Claro, mas claro. Ela que é o papel então, de pai e mãe a também. A gente é muito isso. tranquilo com relação a isso. Sabemos das dificuldades que podem passar também, sabemos dos perigos, né? E cabe a nós orientarmos, confiarmos em Deus, porque muitas vezes a gente quer pegar e controlar tudo, cada pedacinho, e esquece que Deus é que está no controle. Então cabe a gente orientar, fazer o nosso papel de pais, né? Executar o nosso papel de pais, instruir os filhos no caminho que eles devem andar, no caminho que eles devem seguir. Eles vão.
E fazer a manutenção, né? O que a gente sempre procura fazer, né? Tá sempre aconselhando, sempre conversando, sempre tá junto, dando sempre um bom exemplo, né? Sim. E a gente vai fazendo essa manutenção. Ela conversa de lá, eu converso de cá, a gente às vezes senta todo mundo, bate aquele papão. Isso muito tranquilo. Os pais também conversam. Muito tranquilo. Eu creio que com ela aconteceu assim, como o Daniel falou ali, a gente viu a gente revivendo a nossa história de uma maneira diferente, claro, mas nos vimos e a gente consegue compreender porque nós temos uma história de vitória, de sucesso, abençoada. Infelizmente, eles passaram e às vezes passam por críticas, né? Porque são muito jovens, né? Por serem muito jovens. E só que a gente leva isso. A gente tem uma história, a gente foca no bom. Às vezes as pessoas criticam. Quantos anos a Samara tá? Ela vai para fazer 17. E o Gui? O Gui tá para fazer 19 ano que vem, tá para fazer 19. No início do ano ele completa 19. Eu não vou incompridar muito com você, não, porque tem muita coisa... Tá. E você? O que vocês querem falar para encerrar, então? Deixar de conselho, deixar de dica, deixar gostinho de quero mais, porque eu acho que a gente vai conversar de novo. Vamos encerrar. Quando quiserem, a gente está à disposição. O que fica é vida no altar. Vida no altar. Vida no altar. No namoro? No namoro. Antes do namoro na até. Corte. Na corte, antes da corte, vida no altar. Todos nós somos tentados e tendenciosos para o mal. Não pense porque tem uma cabeça boa e um coração no altar que você não pode cair. Cai. Se não vigiar, cai. Então, vida no altar. Procure sempre a direção do Senhor. É o melhor para o seu relacionamento no namoro, noivado, casamento, no período que tiver filhos e até quando for avô. Então, vida no altar é o meu conselho. E eu pego o gancho, vida no altar, lembrando que quando vierem os momentos de dificuldade, as tentações vierem, gente, porque somos seres humanos, cola em Deus, né? Que não tem erro, né? Deus que não tem erro, mas como? Entendeu? Cola no Senhor ali e busque fazer o certo, que é certo porque não tem erro. A gente sempre falava assim, quando a gente se sentia tentado, a gente quer o que para a nossa vida, para o nosso futuro? Isso e isso. Então vamos nos esforçar para que seja assim, para que a gente consiga. Porque senão, a gente não chega na terra prometida, né? Então, é isso aí. Uau, meu coração tá aqui ardendo, como eu falei, foi maravilhosa a conversa. Eu aprendi muito bastante com vocês. Quero depois me aconselhar com vocês, eu e Marcão, hein? Vamos encerrar, amigas? Vamos encerrar. Tá satisfeita, parceira? Feliz da vida, casal abençoadíssimo, sorrisão. Amigos queridos do coração. Então... Betão, obrigado, viu, por você ter permitido que a gente realizasse esse podcast. Gente, um beijo no coração de vocês. Mantenham a chama viva do amor, do relacionamento. Confiem em Deus, saibam esperar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Graça sobre graça. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Entertainment.